Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num universo onde a ordem e a hierarquia são fundamentais, o processo disciplinar militar aqui no Brasil. Vamos entender passo a passo como uma instituição que se baseia na disciplina lida com as faltas, mas sem abrir mão do direito à defesa, que é sagrado. A ideia é acompanhar toda a jornada, desde a primeira comunicação de uma suposta infração até a defesa final, para sacar como esse equilíbrio delicado funciona na prática. E a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa, né? Como é que uma instituição que precisa de disciplina para existir consegue investigar uma transgressão sem atropelar direitos constitucionais tão importantes como a ampla defesa e o contraditório? Isso vai muito além de só seguir regras. É sobre harmonizar dois pilares da nossa sociedade. De um lado, a segurança, que depende da disciplina militar, e do outro, a justiça, que depende dos direitos de cada um. É essa jornada que a gente vai fazer agora. Para a gente entender esse quebra-cabeça, dividimos nossa análise em 5 partes. Vamos começar pelo ponto de partida de tudo, a comunicação disciplinar. Depois, a gente vai ver o que acontece quando uma falta aparece no meio de uma investigação criminal. Aí, chegamos no coração do processo, as duas fases da sindicância. Na sequência, exploramos as chances de defesa que o militar tem e, por fim, a gente amarra todas as pontas para entender como se busca um processo justo. Vamos lá! Então, tudo começa de forma oficial. No ambiente militar, não existe acusação baseada em fofoca ou ouviu dizer. Qualquer apuração disciplinar só pode nascer de um documento, um papel, um relatório escrito que descreve um fato que parece ir contra a disciplina. Esse documento é o pontapé inicial. É indispensável para qualquer processo começar. Mas o que é exatamente essa tal de comunicação disciplinar? O artigo 56 define isso direitinho. É um documento escrito e, olha o detalhe importante, assinado por um militar. Nada de denúncia anônima. Isso é fundamental, porque garante que quem acusa tem que se responsabilizar pelo que está dizendo. O documento descreve um ato específico e é enviado para a autoridade certa. Essa formalidade toda já é uma primeira proteção contra acusações sem fundamento. E não é só escrever de qualquer jeito. A regra diz como esse texto deve ser: claro, conciso e preciso. O parágrafo 1º do artigo 56 é bem direto. É proibido colocar comentários ou opiniões pessoais. E por que isso é tão importante? Para garantir objetividade. O foco é total nos fatos. O que aconteceu, quem estava lá, onde e quando. Ponto. Isso é essencial para que o processo comece com base na realidade e não em impressões ou, quem sabe, em alguma birra pessoal. E o tempo aqui é um fator crucial. O artigo 57 estabelece um prazo bem claro. A comunicação tem que ser feita em até 5 dias úteis, depois que o fato se tornou conhecido. Mas por que essa pressa toda? Para garantir que a investigação comece com as informações ainda frescas na memória de todo mundo, evitando que provas se percam ou que as histórias mudem com o tempo. A justiça tem que ser ágil desde o primeiro passo. E aqui tem uma simetria que é fundamental no processo. A administração tem 5 dias úteis para formalizar a acusação. E o acusado? Bom, depois que ele é notificado, ele tem os mesmos 5 dias úteis para apresentar sua defesa inicial por escrito. É aqui que começa o contraditório, aquele princípio que garante o direito de resposta. Desde o comecinho já fica claro que vão existir 2 versões da história, e as 2 precisam ser ouvidas. Agora, vamos complicar um pouquinho o cenário. E se a falta disciplinar não for vista no dia a dia, mas sim descoberta durante a investigação de um crime militar? Uma coisa bem mais séria, é aí que aparece um conceito chamado transgressão residual. Vamos entender como o sistema separa o que é crime do que é disciplina. Então, o que é essa transgressão residual? Imagina só, um inquérito policial militar, o IPM, foi aberto para apurar um desvio de material. Durante essa investigação, se descobre que o militar envolvido também desobedeceu uma ordem direta do superior. Isso é uma falta disciplinar, mas não é exatamente parte do crime de desvio. Essa falta é a tal da transgressão residual. E a decisão administrativa 12 de 2002 diz que essa falta tem que ser apurada num processo administrativo separado para não misturar as estações. E como isso funciona na prática? O passo a passo é super metódico. Primeiro, espera-se o processo criminal acabar. Depois, a administração tira cópia de tudo, do processo inteiro. Com essas cópias em mãos, aí sim começa um novo processo só para apurar a falta disciplinar. E o mais importante de tudo, o acusado recebeu uma cópia completa de tudo isso, para poder montar a defesa dele com as mesmas informações que a acusação tem. É o que o pessoal do direito chama de paridade de armas. Chegamos agora no coração da nossa análise, a sindicância regular. Ela é a principal ferramenta de apuração. E ela não é uma coisa só, um bloco único.
A decisão administrativa 31 de 2002 deixou bem claro que a sindicância tem duas etapas bem diferentes, com regras e objetivos totalmente distintos: a fase investigatória e a fase acusatória. Esse quadro comparativo aqui é essencial. A primeira etapa, a investigatória, é o que se chama de inquisitorial. O que isso quer dizer? Que ela é siginosa, fechada e o foco é um só: buscar provas. O objetivo é descobrir se tem indício de que alguma coisa aconteceu e quem poderia ser o autor. Nessa fase, o militar é chamado para ser ouvido como uma fonte de informação, não como um acusado. Já a segunda fase, a acusatória, é o contrário. O processo se abre para o acusado e a ampla defesa e o contraditório passam a valer com força total. A acusação é formalizada e o militar vira oficialmente o sindicado. E, para não restar nenhuma dúvida sobre o caráter dessa primeira fase, olha só o que diz a própria decisão administrativa. Ela afirma com todas as letras que, durante a etapa de investigação, nem o sindicato, nem o defensor dele podem acompanhar o que está acontecendo. Isso reforça o quanto essa fase é sigilosa. A ideia da liberdade para o encarregado da investigação apurar tudo sem interferência, para só depois, se tiver base para isso, formalizar uma acusação em cima de provas concretas. Então, para a gente resumir essa mudança que é crucial, o status da pessoa muda completamente. Na primeira fase, ela é como uma peça num quebra-cabeça que está sendo montado, uma fonte de informação. Na segunda fase, o quebra-cabeça está montado e a administração aponta para ela e diz: a gente acha que foi você. A partir desse exato momento, as regras do jogo viram e todo o arsenal de direitos de defesa é ativado. Ok, o jogo mudou, a fase de acusação começou. E aí? Como o militar pode de fato se defender? O sistema não dá só um momento para isso. Na verdade, ele oferece um caminho com várias oportunidades para que o direito de defesa seja exercido para valer. Vamos ver como esse caminho se desenrola. Essa linha do tempo mostra bem o fluxo da defesa. Tudo começa com a notificação formal, que é o documento que transforma o militar em sindicado. A partir daí, abre um prazo de no mínimo 48 horas para a defesa prévia. Essa é a primeira chance de se manifestar e, o que é muito importante, de pedir a produção de provas, como chamar novas testemunhas, por exemplo. Depois que toda a investigação e coleta de provas terminam, aí vem o momento das razões finais, que é a defesa definitiva, onde todos os argumentos são consolidados. É muito importante a gente entender a diferença entre esses dois momentos de defesa. A defesa prévia, como diz a decisão administrativa 36 de 2002, é opcional. É um momento estratégico para já apresentar as primeiras ideias e principalmente para pedir provas que o acusado acha importantes. Já as razões finais são a peça de fechamento, o grande finale da defesa. Elas são apresentadas depois que todas as provas já foram produzidas, o que permite que o acusado ou o defensor dele rebata cada ponto da acusação com base em tudo que foi apurado no processo. Mas e se o militar, mesmo sendo avisado de tudo, decidir não se defender? A norma prevê uma figura chamada revelia. Se os prazos não forem cumpridos, o processo não para. Ele segue em frente, só que o acusado perde a chance de apresentar sua versão da história e as suas provas. É a consequência que o processo dá para quem fica parado, o que só reforça como é importante usar ativamente o direito de defesa para que a sua voz seja ouvida. E assim a gente chega à nossa conclusão. Por que todo esse detalhe? Todas essas regras, essas fases todas? Porque o objetivo final é colocar em harmonia duas forças muito poderosas que, à primeira vista, parecem opostas, mas que precisam conviver no ambiente militar. Este gráfico aqui ajuda a gente a visualizar esse desafio. De um lado, tem a barra da disciplina militar, que é o pilar que sustenta a própria existência e eficiência das Forças Armadas. Do outro lado, as barras da ampla defesa e do contraditório. Esses são direitos fundamentais garantidos pela Constituição para todo cidadão, não importa se é civil ou militar. O processo disciplinar é justamente o campo onde esses valores se encontram, e o objetivo é que um não anule o outro. E como essa harmonia é buscada na prática? Exatamente através dos pilares que a gente viu ao longo dessa explanação. A exigência de que tudo seja por escrito, a notificação oficial, os prazos claros, a chance de produzir provas e, claro, a separação crucial entre investigar e acusar. Cada um desses pontos é uma engrenagem numa máquina que foi projetada para garantir que a busca pela disciplina não acabe virando uma injustiça, assegurando um processo justo. No final dessa análise toda das normas, fica uma reflexão, né? No papel, o sistema parece muito bem desenhado para ser forte e equilibrado. Mas a grande questão que fica no ar e que eu deixo para pensarmos é: na aplicação do dia a dia, nas diversas unidades espalhadas pelo país, será que esse equilíbrio entre a necessidade de disciplina e o direito à defesa é sempre alcançado? A teoria consegue se traduzir numa prática justa para todos?
Esse é o desafio constante de qualquer sistema de justiça.